confesso a vocês que eu tô pra lá de saco cheio. Eu tô pra lá de saco cheio de escutar inverdades, de escutar coisas que realmente não vão descer pela minha goela da maneira como eles acham que deve descer e ficar calado. Então, assim, eu não vou ficar calado diante disso. Eu não vou ficar calado diante das coisas que são colocadas, da maneira como é colocada e que esconde, serve de cortina de fumaça para justificar a pífia administração, a completa falta de planejamento e a mais absurda incompetência que continua assolando a vida do São Paulo Futebol Clube há anos, né? Vivo falando isso, torço demais para o seu Casares dar certo. Porque se o seu Casares dá certo, o São Paulo dá certo e a gente fica feliz. Mas como é que eu vou falar uma coisa dessa? Como é que eu vou bater palma para uma situação como essa? Aí não tem condição da gente realmente administrar e tem que colocar a nossa versão, né? Tem que colocar a nossa crítica diante disso tudo que está acontecendo. Eu não tenho escutado mais os pós-jogos e as coletivas do Rogério Ceni. Cara, eu idolatro o Rogério Ceni, tá aqui, ó, o goleiro, maior jogador da história do São Paulo, né? Um ídolo que eu tenho, um cara que me encheu de alegrias. Só que é o seguinte, cada vez que o senhor Rogério vem numa coletiva, é um show de horror de desculpa e é um drama, cara. Daqui a pouco a gente vai estar dando moeda, vai estar jogando moeda para Rogério Ceni nas coletivas, né? Então eu acabo sabendo, pelo que me contam, por alguns pedaços que colocam, porque eu não tenho mais fígado para aguentar uma coletiva, né, de pós-jogo. Eu não tenho, né? Ganhei o primeiro tempo, aquelas coisas que o Diniz vivia falando, pelo amor de Deus, isso eu já estou cansado, né? Então eu vou colocar para vocês aqui uma situação que eu vi agora de tarde, eu não preciso muito não, uma situação que eu montei agora de tarde aqui para a gente poder falar disso. Rony Altieri em São Paulo, Raiz na área, para trocar essa ideia com vocês com relação à falácia da maratona, a falácia da maratona de jogos. Não, eu não vou falar da possível contratação do John, tomara que venha. Eu não vou falar da contratação possível do zagueiro que está na Polônia, o Rafael Rossi, que não é meu irmão, Rafael Rossi, jornalista lá de Cedral, né? Mas é o zagueiro Rafael Rossi, né? Tem a questão do Galo, pô, tem um monte de coisa aí pra gente falar, mas eu não vou falar disso não. Eu vou falar dessa questão da maratona. Inclusive eu tô com um estudo prontinho só do São Paulo Futebol Clube para falar com vocês, para tentar desmistificar isso. Ah, Rony, é lógico que tem maratona. O futebol brasileiro, eu abri aspas, tá? O futebol brasileiro, ele é um absurdo. O calendário brasileiro, eu sei de tudo isso. Faz 50 anos que eu acompanho o futebol brasileiro, de arquibancada, de dia a dia, de revista Placar, no meu tempo não tinha internet, de jornal Gazeta Esportiva, depois do jornal Lance. Tanta coisa no futebol a gente já acompanhou. Gente, maratona no futebol brasileiro é realidade. O treinador, o diretor de futebol, o presidente do clube que usa a maratona como justificativa para sua incompetência, tá batendo nesse prego, né? Porque ele sabe que tem um monte de gente que engole. Eu não vou engolir. Porque o São Paulo, em outros momentos de maratona, o São Paulo se superou na competência. Então, assim, a maratona existe e a maratona vai existir. Inclusive, o seu Rogério, quando entrou, já sabia que teria maratona. Então, ele sai do campeonato. Eu não vou... pessoal, é o seguinte, eu não vou disputar a Sul-Americana, eu não vou disputar a Copa do Brasil, eu vou disputar só o brasileiro. Porque senão, todo ano você vai escutar essa merda que a gente escuta. Haja paciência. Pois bem, eu levantei aqui, nós estamos no mês terminando o mês de julho, mais uma semana de julho, os jogadores do São Paulo estão esfacelando. E eu não estou falando de qualidade de jogador, eu não estou falando de campanha. Eu estou falando o seguinte, gente, a maratona está aí, ela sempre existiu, e o problema do São Paulo continua sendo mau preparo físico, péssimo preparo físico e demora para recuperar jogador. Faz 1 ano e meio que a gente escuta isso, que vai melhorar, que os aparelhos estão
ociosos, que o São Paulo ficou parado no tempo, aquele blá 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 todo que você escuta, entendeu? E ninguém faz absolutamente nada. Inclusive brigaram, né? Brigaram com o doutor. Brigaram com o doutor. Até esqueci o nome agora, diante dessas. Desculpem, gente. Né? São Paulo processou lá o professor. Né? Daqui a pouco eu lembro, desculpa. Pois bem, eu fiz um levantamento aqui e descobri o seguinte: que o líder do campeonato tem 51 partidas realizadas. O São Paulo hoje tem 49 partidas realizadas. Eu descobri o seguinte, que a faixa etária dos jogadores do São Paulo é 25.2. Ah, mas tem muito moleque. É 25.2. A faixa etária do Palmeiras é 25.5. Eu descobri aqui que o jogador do São Paulo que mais jogou partidas foi o Caleri, com 40 jogos. Depois o Igor Gomes, o filho do Mito, com 38 jogos. Né? Só que no time do Palmeiras, o Gustavo Gomes, 37, Rafael Veiga, 37, Scarpa, 37, o Dudu, 42 partidas o Dudu jogou, o Marcos Rocha, 32 partidas, o Zé Rafael, 41 partidas. Eu pus alguns outros jogadores aqui de outros times, o Hulk fez 31 jogos, o Gabigol fez 40 jogos, o Everton Ribeiro fez 40 jogos, o Davi Luiz fez 28, o João Gomes fez 37. Eu fui pegando alguns jogadores aleatórios e fui colocando. Aí eu descubro que o Patrick fez 30, que o Miranda fez 24, que o Alisson fez 26, que o Reinaldo fez 33, que o Jandrei fez 37 como goleiro, o Nicão 23, o Luciano 34. Aí eu pergunto para vocês, o problema é a maratona ou o problema é o péssimo preparo físico? Nós temos aqui, por exemplo, o Dudu tem 42 jogos, né? O Gustavo Gomes tem 37 jogos, ele só perde pro Luciano, que tem 40, empata com o Jandei, que tem 37, e perde do Igor Gomes, que tem 38. Eu quero saber o seguinte, quem é que vai justificar e vai manter a falácia, né, de que a maratona é o problema? Gente, a maratona existe. Repito, e o São Paulo foi campeão de tudo, um monte de vezes, com maratona e tudo. O problema, gente, não é a maratona. O problema é o péssimo preparo físico, que ninguém bota o dedo na ferida. Nós estamos voltando no tempo. O Crespo já viveu isso, o Diniz viveu isso, né? O Diego Aguirre já tinha vivido isso, de jogador machucado que não voltava. E a gente continua falando que a maratona é responsável. Meus amigos, se você vai para uma guerra, você sabe com quem você vai brigar. Você sabe as armas que você tem que levar. Você sabe como tem que preparar os seus soldados para ir para a guerra. E o São Paulo fica falando para aceitação, infelizmente, de muitos que aceitam isso como desculpa, que o problema é a maratona. A maratona no futebol existe há 50 anos. E aí você faz um levantamento desse e descobre que o time que é líder do campeonato, e eu não estou aqui falando da parte técnica do jogador, não machuca jogador. O time que é líder do campeonato, se machuca, o jogador volta o mais rápido possível. Então só os nossos são os cagados, só os nossos são os azarados. Esse tipo de falácia não vai descer pela minha garganta, não, e eu não aceito mais. Eu continuo exigindo competência dos homens que dirigem o São Paulo e têm a obrigação de arrumar esse tipo de coisa que continua acontecendo. Porque depois do jogo, vir falar de maratona, haja saco para escutar desculpa que eu já não tenho mais. Não sei como é que vocês estão, eu não sei se vocês continuam tendo, e eu não sei se vocês concordam. Até aí cada um tem uma opinião, é lógico. O que eu estou trazendo são dados e números que mostram o problema na maratona. O problema é a incompetência que reina no São Paulo. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, um abraço.